Alô, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu, como sempre, desejo muito que você esteja tendo um dia de muita paz e saúde, principalmente. Muita luz, quando se fala em Rondônia, a luz do sol aqui, ela é caridosa com a gente. Então, essa aí já naturalmente eu te desejo isso, tá bom? Agora, eu também espero muito, hoje é sexta-feira, amanhã vem sábado, vem domingo, que tu tenha consciência, para que nós aqui do Rondônia ao Vivo não temos que fazer mais e mais matéria falando sobre aglomeração nesse momento de pandemia, quando é para todo mundo evitar o tumulto. É difícil, com certeza, complicadíssimo, mas é necessário. Afinal de contas, também está complicada a vida nas UPAs, perdão. E nessas UPAs aqui tá complicado, estão lotadas, as emergências UTIs estão lotadas, muita gente sofrendo os efeitos da Covid e com certeza só tem uma solução, meu amigo, é evitar aglomeração, álcool em gel e máscara. Não vê que eu estou com máscara agora direto? Porque é o que podemos fazer. Nós aqui do Rondônia ao Vivo estamos nessa batalha diária, tomando todos os cuidados para deixar você muito bem informado. E seria muito bom que você também tivesse essa consciência junto aos seus, junto à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, principalmente. Todo mundo que te rodeia, que você gosta, que você ama. Então, meu amigo, pega esse final de semana, relaxa, mas evita a aglomeração. Pelo amor de Deus, que tá complicadíssimo, hein? Repito, tá complicadíssimo. Não é complicado não, é complicadíssimo, tá bom? Mas em meio a toda essa pandemia, que assolou, né, a nossa sociedade, o mundo inteiro, tem gente que é aquela voz que faz a diferença. É aquela voz que tá ali para fiscalizar, que não passa batida. Ganha muitos afetos e também muitos desafetos. Isso aí eu tenho certeza, né? E eu estou falando aqui de uma pessoa muito conhecida, uma mulher guerreira, uma das poucas mulheres no nosso parlamento municipal, e que veio aqui hoje conversar um pouco com a gente, falar sobre o mandato dela, falar sobre como ela está vendo essa questão da pandemia, falar sobre as deficiências da atual administração rondoniense, ou seja, veio aqui para dar uma geral, explicar um pouco. Falando da vereadora Ada Dantas, mulher guerreira, professora, advogada, ex-cabeleireira, enfim, são tantas as qualidades, e casada com Jesuíno Boavari, o ex-deputado, muito conhecido também. Vamos lá conversar com a Ada, tem muita coisa para falar e nós temos muita coisa para perguntar também. Ada, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Oh, muito obrigada. Eu tenho uma profissão aí que eu Qual? não sou ainda. Qual? Mas eu estou estudando para ser, que é professora. Perdão. Eu ainda estou estudando para ser. Eu quero sim poder lecionar, né? Eu tenho essa vontade de trabalhar muito na área do direito constitucional. Tu gosta de constitucional? Eu gosto de constitucional, inclusive. Meu Deus, a dificuldade aqui. Inclusive, constitucional foi a minha peça prática para a prova da ordem e eu me apaixonei pelo direito constitucional. Eu acredito que se os nossos eleitores, se os cidadãos brasileiros tivessem a noção de que o conhecimento do direito constitucional, ele resguarda os seus direitos, nossa, seria muito incrível. Então eu acredito assim, que um dia eu vou ter essa oportunidade. Não, Ada, e tu tá falando um negócio, desculpa te interromper, mas Sim. Que na minha opinião, as noções do direito deveriam ser ensinadas nas escolas de segundo grau, para o pessoal saber dos direitos dela. A gente tem tantos direitos, a gente não sabe nem que tem. O constitucional, ele pode ser dado ali na infância mesmo. A criança saber o direito que ela tem à educação, o direito que ela tem à escola, à saúde, sabe? De ter o direito básico do lazer. Então, a criança, ela já tinha que nascer assim. Crescer assim, né? Nacionalista, brigando pelos seus direitos. Eu sempre fui muito de militância, né? Essa história de sindicato, associação, sempre gostei muito. E a gente participou de várias situações aí da polícia, bombeiro militar, várias greves, grandes lutas, e com apoio aqui, ó, apoio do Rondônia ao Vivo, Paulo Andrioli, né, João Paulo Prudêncio. Então a gente tem sempre que agradecer ao Rondônia ao Vivo por toda essa base que nos deu para a gente poder ter voz para lutar pelos direitos policiais, bombeiros militares e familiares. Então, eu acredito sim que a Constituição Federal,
ela tem que estar na escola, na sala de aula. O cidadão ele tem que ter conhecimento dos seus direitos. Verdade, até pegando uma carona que você está falando, que é a questão da educação, do ensino do direito nas escolas, para não ficar batendo continência para a bandeira americana, né? Que isso aí é, pelo amor de Deus, nada. Eles são nacionalistas e nós devemos ser nacionalistas com o nosso país. Com os nossos valores, mas não com os deles. Com os nossos valores. O Brasil é um país assim muito amado e nós somos hospitaleiros, nós temos aqui grandes riquezas. O Brasil ele é uma grande potência mundial em tudo, né? Inclusive no turismo. E nós temos que amar o nosso país. Então, eu acredito assim que vem sim tendo-se uma frente nesse sentido de as pessoas voltarem os olhos para o Brasil e amar mais o seu país. Né? Então, eu acredito que isso começa dentro da sala de aula. A base de tudo é a educação. Tá certo. Ada, perguntar quem é a Ada Dantas. Muita gente já conhece, mas muita gente também não conhece. Né? Eu sei que ela não foi professora. Mas quem é a Ada Dantas? A Ada Dantas nasceu ali na Arigolândia, né? No bairro Arigolândia, um dos bairros mais antigos aqui de Porto Velho. Eu sou filha da Dona Rosa, do seu Carlinhos do Violão, neta da Dona Isaura do Tacacá. Eu acho que eu sou mais conhecida quando eu falo que eu sou neta da Dona Isaura do Tacacá, porque quem não tomou o tacacá da minha avó, né? Então, ali da Arigolândia, eu vim de uma família humilde também. Nós tivemos, sim, nossos momentos ali. Meu pai e minha mãe teve grandes momentos quando mais novos, né? Assim, quando eu era mais jovem, donos ali do Mirante 3, né? E depois teve essa situação das usinas. Eu, graças a Deus, eu trabalho, sabe, desde cedo. Desde os meus 9 anos eu sei o que é trabalho. Já fui empregada doméstica, já fui babá, né, já fui vendedor, agente de turismo. Mandar um abraço para todas as pessoas da Selvaterra, Porto Real, pessoas que trabalharam comigo. Né, então, já fui agente de viagens. Trabalhei em diversas áreas. Consegui ali, através da ASFAPOM, Associação dos Praças e Familiares da Polícia Bombeiro Militar, consegui meu registro de jornalista, né? Porque eu sempre fui muito boa em redação, né? Escrever era comigo mesma. Português eu sempre gostei muito dessa área. Então eu sou também jornalista, hoje tenho o meu SRTE e estudei bastante para ser advogada, né? E hoje estou exercendo aí o mandato de vereadora porque a população e as pessoas que conhecem a nossa história, a nossa luta, entenderam que a Ada Dantas é capaz de estar ali representando o povo. E a gente tem demonstrado isso a cada dia, sabe? Todos os dias, quando eu entrei no meu mandato, eu nunca me esqueço. Eu entrei no meu mandato, a primeira coisa que eu fiz foi procurar saber como estavam as escolas aqui do município de Porto Velho. E aí eu fui visitar cada escola, visitei várias escolas. Não visitei todas, porque são 146 escolas entre aqui mesmo, urbana e rural. E aí visitei várias escolas e percebi que a maior dificuldade era a qualidade no ensino. Não o ensino da professora ensinando o aluno, não. Era a qualidade dentro da sala de aula. Muitas escolas sem ar-condicionado, sabe? Você viver numa capital como a nossa, de 36 graus o tempo todo, né? O tempo constantemente aqui, um calor mesmo, nossa. Inclemente, né? Um calor assim, maravilhoso, né? Mas que a gente não pode reclamar também do calor, né? Então, teve crianças que eu conheci história de que o ouvido tinha estourado dentro da sala de aula por conta do calor. Isso aconteceu, esse fato, lá na escola Rio Madeira, na Zona Sul. E aquilo me comoveu demais. Aí eu falei, o Jesuíno era meu esposo, né? E ele era deputado na época. Eu falei, não, nós temos que buscar Rio Guaporé, né, Mira? A escola Rio Guaporé. E aí nós temos que buscar uma emenda parlamentar para poder climatizar essas escolas. E nós fizemos o levantamento na época, era o secretário, o Zenildo, ele fez o levantamento, viu ali que mais de 30 escolas ainda estavam nessa situação de não ter ar-condicionado, de não ter instalação elétrica suficiente para suportar um ar-condicionado, escolas ainda com ventilador. Ok. E aí nós conseguimos o valor de R$500 mil para poder climatizar essas escolas. Então nós conseguimos atender mais de 100 escolas. Por quê? Porque ar-condicionado de baixa tensão, que não dava numa sala de aula, onde tinha uma fiação que suportasse um ar-condicionado maior, que ela fosse maior,
Esse ar-condicionado, ele foi colocado numa sala menor. Então, os que tinham foram aproveitados em outras salas e os que nós conseguimos foram instalados em salas novas. A Escola Flamboyant, por exemplo, né? Teve várias escolas, Mãe Margarida, várias escolas que nós conseguimos atender. Então, para mim, Ada Dantas, tudo aquilo que eu não tive na minha infância, eu penso assim, né, que eu tenho oportunidade hoje como parlamentar de buscar, eu tenho feito, sabe? Essa questão de saúde, por exemplo. A saúde é algo que é uma necessidade da população, a primeira necessidade que tem. A segurança também, sabe? Então a gente vem ali trabalhando, tentando deixar o melhor do nosso trabalho. Então a Ada Dantas é isso. Chamou a Ada Dantas, é para resolver o problema. Aqui não tem promessa, não. Não tem esse negócio de ligar para a Ada Dantas dizer assim, não, eu não tenho como resolver. Não, procure outra pessoa para resolver. Ou então a Ada Dantas nem dá um retorno. Não. Ou vai, né? Ou vai. E aí tem duas maneiras. Ou a pessoa ama a Ada Dantas, ou a pessoa odeia a Ada Dantas. É isso que eu falei. Tem porque muitos admiradores e desafetos, né? Porque eu sou muito assim de buscar resolver o problema e comigo não tem esse negócio de mimimi pra cima de mim, não. Ou você tá ali para resolver o problema, ou você passa para uma outra pessoa que tem que resolver. O problema do cidadão, ele tem que ser resolvido, sabe? Então, é isso aqui, a Ada Dantas é isso. É a melhor cobradora que Porto Velho já teve. Ada, e como é que está sendo esse mandato? Como você está avaliando? Como é que você faz essa avaliação desse mandato que já está acabando? Então, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou com a minha consciência muito tranquila. Eu acredito assim, conheço outros parlamentares que estão finalizando e que eles pensam assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter isso, eu poderia aquilo. Mas eu faço uma autoavaliação de que tudo aquilo que eu poderia ter feito para atender a comunidade, sabe, que eu tive a oportunidade de fazer e que eu poderia resolver, eu fui atrás e fiz. E nós ainda estamos fazendo, nós não paramos aqui, a gente não está em pré-campanha, inclusive tem algumas pessoas que entram na minha rede social, mas por que estão no bairro agora? Não, nós sempre estivemos no bairro, né? Meus assessores sempre estiveram nos bairros, desde o primeiro dia do nosso mandato, no segundo dia, já estava lá. Eu tomei posse, quando foi aberto para poder trabalhar, já estava o pessoal na rua trabalhando. Então, eu sempre fui muito dinâmica, o pessoal está na rua, o pessoal foi contratado para isso. É para poder estar na rua, é assessor volante, assessor externo, ele tem que estar na rua, não tem que estar dentro de gabinete. E da mesma forma sou eu. Quando sou chamada, quando sou convocada, eu me sinto convocada por um munícipe, né, de estar em algum lugar, eu vou. Né? Antes de vir para cá, eu estava numa reunião, fui convocada por um cidadão para estar lá na Zona Sul para poder resolver uma situação. E assim, eu penso que é isso. Eu estou muito tranquila, estou muito consciente de tudo aquilo que a gente podia fazer, que a gente fez. Eu fui a vereadora que mais conquistou recursos aqui dentro de Porto Velho, sabe? Tem a questão do barco hospital, que eu estou até triste porque até o momento não foi inaugurado, que nós conseguimos 300 mil reais para poder fazer a reforma do barco Floriano Rivas, que vai atender aí mais de 20 mil ribeirinhos. Então esse barco ele tem que funcionar. E se ele estivesse funcionando agora na época da pandemia, muita gente não tinha ficado pior aí no Baixo Madeira. Era para ele estar lá atracado, atendendo a população. Mas aí a gente depende aí do gestor, que é o prefeito de Porto Velho, em organizar uma equipe, toda uma estrutura para poder fazer a coisa funcionar. Então, se ele não conseguir inaugurar até o final do ano o barco hospital, que eu tive muita luta para conseguir executar esse recurso, que o próximo gestor, por favor, faça esse compromisso com o Baixo Madeira, sabe? Que venha a fazer com que esse barco hospital volte a funcionar, porque esse barco ele foi muito importante na época do Roberto Sobrinho, que foi ali que começou esse barco, foi uma ideia, nunca me esqueço, do Williams Pimentel, a ideia do barco hospital. Todas as viagens que fazia, atendia 3 mil pessoas, era muita gente sendo atendida de tudo. Era exame oftalmológico, era dentista, odonto, sabe? Ginecologista, pediatra, nutricionista, clínico geral. Todos eles faziam esse mutirão para poder levar esse atendimento à população. E aí depois que esse barco ficou acostado, esquecido, abandonado, estava quase se perdendo. Esse barco como as ambulâncias, né?
como as ambulâncias. E aí nós conseguimos o recurso com o Jesuíno também, né, Jesuíno Bobaide, para poder fazer a reforma. Pronto, foi feita a reforma, só falta a inauguração. Então são coisas que a gente conquistou e que aí sim é um lado que eu fico um pouco triste, porque nós não conseguimos que o gestor viesse a executar. Porque a minha parte de conseguir o recurso, de fazer com que esses recursos fossem executados, nós conseguimos. Então eu estou bem tranquila em relação ao mandato. A gente vai falar um pouco mais sobre essas carências da prefeitura, carências da população principalmente. Mas aí tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você, na Câmara Municipal, tem você, de mulher tem você, a Holden e a Eli. Cristiane Lopes também. E a Cristiane Lopes. 4 mulheres, né? Uhum. E a maioria são homens. Sim. Como é trabalhar nesse ambiente? Olha, eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Uhum. Nosso país, ele é um país assim, ainda machista, Certo. sabe? Por muitas vezes eu me vi ali compelida a ficar quieta para não arrumar confusão. Às vezes a gente está falando ali, com todo o respeito que eu tenho aos parlamentares homens daquela casa, mas às vezes a gente está numa discussão ali, né? E aí começa aquele negócio de querer gritar, querer se impor como macho, como homem, sabe que coisa. E aí a gente como mulher, eu digo não só por mim, mas pelas outras parlamentares também, a gente acaba olhando aquilo assim como é estranho. Por quê? Porque a forma que querem, sabe? E eu não sou uma mulher de ficar calada, né? Não consegue, não? Não consigo ficar muito quieta, não. Eu vejo ali, às vezes, as meninas com um pouco mais adocicadas nas discussões. Eu não. Comigo, gritou comigo, vai levar grito também. Né? Infelizmente, eu tenho esse meu jeitão aqui, né? Eu não sei nem de onde veio, porque meu pai não é assim, minha mãe não é desse jeito. Aí eu tenho uma tia, né? A tia Nilde, quero até mandar um abraço para minha tia Nilde. A minha mãe diz assim, minha filha, pelo amor de Deus, você parece demais com a sua tia Nilde, porque eu sou tranquila, seu pai é tranquilo. De onde foi que veio isso? Então a minha tia Nilde, eu devo ter puxado para ela. Então eu não fico muito quieta, sabe? Mas é complicado. A voz feminina ainda é um pouco presa, sabe, dentro do parlamento. Mas nós temos tentado bastante, são mulheres que realmente têm feito uma diferença dentro do parlamento. Eu admiro muito a vereadora Cristiane Lopes, a vereadora Elis Regina, ali pela luta dos servidores. Sabe, a gente tem tentado mesmo, de alguma forma, fazer com que essa voz ecoe de uma forma muito positiva e muito forte. E é preponderante. Quando você pega entre os vereadores mais atuantes, as vereadoras estão ali aparecendo como as mais atuantes. E eu fico feliz com isso. Mas não é fácil. Eu digo que a impressão que eu tenho muitas vezes é que as mulheres, para administrar, trabalham melhor do que os homens. Isso tem ficado evidente nesse momento de pandemia que o mundo vive. Na Nova Zelândia, uma mulher. Na Alemanha, uma mulher que, além de trabalhar a pandemia, conseguiu fazer um acordo entre aquele monte de país diferente. Sabe, assim. Então, eu penso assim, acho que as mulheres tinham que estar administrando o Brasil. Porque os homens, raríssimas exceções, a gente pode dizer, ó, foi bom. Tá? Agora, Ada, voltando para o nosso Porto Velho, o que nesse tempo todo, nessas suas andanças, o que você viu de quando você começou o mandato, agora nesse encerramento? Como é que você viu a cidade? Piorou? Melhorou? Olha, você tem ouvido também, né? O que eu percebi foi que muitas coisas que foi deixado pelo Mauro Nazif, né, as ruas que tinham drenagem, né, passaram a receber o asfalto. Então, teve uma continuidade do trabalho que foi deixado pelo Mauro Nazif, pelo Dr. Hildo. Teve uma continuidade. Mas a gente precisaria de muito mais. Nós ainda estamos numa capital que quase 400 quilômetros de ruas ainda estão no cascalho. Então, nós não tivemos nenhum projeto voltado para o saneamento básico. Nós temos aqui 2% somente de saneamento básico. É a pior capital do Brasil de saneamento básico. É a pior capital do Brasil e isso é uma realidade. É uma vergonha para nós. E aí, quando eu vejo, por exemplo, algumas ruas que estão recebendo aí a pavimentação e não estão recebendo drenagem, a gente fica mais triste ainda. Por quê? Porque ali está um ex-promotor, vamos dizer assim, da saúde. É uma pessoa que sabe, tem conhecimento, um gestor
que tem conhecimento, que sem drenagem nós vamos perder recurso. E eu não sei como que está sendo possível que isso seja feito, porque nós temos aí os órgãos do controle externo, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público, né, tem a Controladoria. Então, vários órgãos fiscalizadores também que não deveriam aceitar que isso ocorresse. Mas aí, eu não sei onde que está o erro, né, meu amigo? Mas tem mais Deus para dar que o diabo para tirar. Uma hora isso vai ser descoberto. Uma hora isso vai ser exposto. Né? Então, eu fico triste nesse sentido. Essa questão da gestão. Uma das coisas que era para ter de prioridade, e que foi por esse motivo que o Wildo foi eleito, era a questão da saúde. E a gente vê a saúde piorando depois que saiu o médico que era o Mauro Nazif. Até no tempo do Roberto Sobrinho também não tinha reclamação de falta de medicamentos. E aqui, depois que o Wildo assumiu, teve a questão de falta de medicamentos, era problema até de falta de dipirona, vários problemas licitatórios para poder comprar medicamentos. Até de falta de água em UPA. Água, gente, pelo amor de Deus, ali na própria maternidade mesmo, problema de bebedouro quebrado. Eu tive que ir lá para poder verificar, para chamar o técnico para arrumar um bebedouro. Sabe, um bebedouro quebrado dentro de uma maternidade municipal, uma coisa tão simples. Então são coisas simples, são coisas que podem ser resolvidas e que o gestor simplesmente, por não ter aquele contato direto, não estar visitando o tempo todo uma UPA, um posto de saúde, ele não tem conhecimento. E aí fica a cargo de quem? Fica a cargo da secretária, fica a cargo ali dos seus diretores, né, dos gerentes que são chamados. O olho do dono é que engorda o gado. Meu tio, que é fazendeiro aí, né? O meu tio Roque sempre falou isso. Ele era essa fazendeira, ele falou: minha filha, o olho do dono é que engorda o gado. Se ele não estiver lá no meio da fazenda, junto com o peão, verificando se está tudo certo, e aí? Não vai dar certo, o gado não vai engordar. Então, você tem que estar, prefeito de Porto Velho, prefeita, a próxima que vier, você tem que estar dentro da UPA, você tem que estar dentro do posto de saúde, você tem que estar dentro da escola, você tem que estar na frente do trabalho. Não adianta, eu quando chego dentro da minha casa, eu olho ali de repente uma coisa que não está no lugar. Sou eu que estou olhando, eu sou a dona da minha casa. Então essa história que as pessoas dizem assim, porque o prefeito não tem culpa, porque a culpa é do secretário, porque ele está mal assessorado. Eu acho isso de uma falta de respeito tamanha, sabe? De dizer que o pai não tem culpa, que o responsável por aquilo funcionar, o administrador não tem culpa, né? Nós temos aí 4 meses de pandemia. 4 meses de pandemia. E hoje que vai ser feito o processo licitatório para comprar medicamento. Sabe por quê? Porque o nosso administrador, prefeito de Porto Velho, diz que não tinha um tratamento específico ainda, não tem um remédio adequado para poder fazer a compra do medicamento, para poder colocar nas UPAs. E por que o médico está prescrevendo nas UPAs aqueles determinados medicamentos? Se está ali na farma do município, se tem um nome na farma do município, é porque ele tem que oferecer para a população aquele medicamento. Com certeza. Se a azitromicina está prevista ali para ser entregue para a população, tem que comprar aquele medicamento. Agora lá, os estoques zerado. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público. Sabe o que o Ministério Público falou? Nós estamos acompanhando, porque existe aí o Corém, não sei o quê, o Cremero, que tem um protocolo. Então nós estamos acompanhando. Acompanhando até quando? Foi quando nós chamamos a atenção do Ministério Público nesse sentido. Vai acompanhar até quando? Acompanhando nós já estamos também, né? Acompanhando tá todo mundo. E tem gente morrendo aí. E tem gente morrendo e morre pessoas todos os dias. Todos os dias. E aí, depois de 4 meses, hoje, vai ser feito o processo, né, vai ser lançado esse processo para compra de azitromicina e ivermectina. E aí, se a pessoa diz o seguinte, se tem estudos que se comprova de que você tem que tomar azitromicina, que é bom, tem ali que tomar o Tamiflu, que é um antiviral, que é o mesmo utilizado para o H1N1, para o tratamento do H1N1, que é bom, tá prescrevendo? Ok. Né? Tem ivermectina, tem a vitamina D, vitamina D3, né? Ok, se o médico está prescrevendo, isso tem que estar disponível. E qual era a obrigação do gestor, do prefeito de Porto Velho? Comprar.
Era essa a obrigação. Não era procurar saber se é tratamento, se não é, se tem vacina, se tem a cura. Não, 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 não. Era para ele ter, do início, ali quando começou a questão dos decretos, corrido atrás para comprar os medicamentos. E foi o que não aconteceu. E aí ele veio depois, dando a desculpa de que as indústrias farmacêuticas é que não tinham medicamento para enviar. Opa, calma aí. Se as farmácias de manipulação, hoje, são aquelas que estão abastecendo a população de Porto Velho, por que não fazer um chamamento emergencial para as farmácias de manipulação? Então, faltou técnica, faltou pessoas compromissadas com a causa e faltou, sim, o poder do gestor de reunir com os médicos, chegar num protocolo terapêutico, no momento que precisava, para poder comprar os medicamentos nas farmácias de manipulação, que são as farmácias de manipulação que estão hoje abastecendo a nossa cidade. Um Tamiflu hoje na farmácia de manipulação é R$160. Você acha que aquela pessoa que está sem trabalhar há 4 meses, que não teve o auxílio emergencial aprovado, que está ajudando no sustento dos outros familiares, porque é assim que está acontecendo hoje. Está todo mundo vivendo em comunidade. Em comunidade, um ajudando o outro. E aí você acha que essa pessoa vai ter condições de comprar esse Tamiflu? Não vai. Aí, graças a Deus, quando foi 2 semanas atrás, chegou o Tamiflu, que foi encaminhado pelo governo federal. Então, assim, é um dos medicamentos muito caros e que também eram fonte de tratamento para indicados, né, para o tratamento do Covid. Ada, nós íamos falar sobre a pandemia um pouco mais à frente. Mas já que você entrou no assunto, então vamos falar sobre ele. Na tua opinião, não faltou, por parte do prefeito Hildon Chaves, um pouco mais, digamos, de pulso firme, de ter decretado em março, quando começou essa pandemia, um lockdown geral da cidade? Porque se tivesse feito isso, talvez hoje nós estaríamos numa situação bem diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe o erro por parte da população. Existe, sim. A gente não pode negar que a população ainda não está respeitando os decretos, que se reúnem em casa, final de semana e tal, que tem aquele Corona Fest e tudo mais. E aí tem o erro por parte da administração, que é a falta do aparato necessário para atender o povo, certo? O que aconteceu? Teve o decreto. Nós passamos aqui quase 3 meses, as empresas passaram quase 3 meses sem poder funcionar direito. E aí, cadê o tratamento e o aparato por parte da administração? Onde ficou isso? Ficou na espera. Ficou o administrador jogando a culpa na população. Porque a população que é o problema. Quando a população procurava o call center, que conseguiu o atendimento para poder fazer o seu exame, ela chegava lá, recebia a prescrição, não tinha o medicamento. Ia tratar em casa com dipirona. Muita gente morreu em casa, né? Muita gente agravou em casa, depois voltou para a UPA, foi entubado, aí já não tinha mais o leito de UTI, ou então demorou o leito de UTI e acabou, em último caso, chegando na UTI, e aí já estava agravado demais, morreu. Agora o governo do estado falhou também, né? Falhou por conta dessa situação que eu estou te falando. Falta de fiscalização. Aqui nós não tivemos barreiras sanitárias, igual teve em outros municípios, onde tem ali a vigilância sanitária com um aparato grande. Aqui a gente não tem guarda municipal. Então, todo o serviço que foi voltado para a fiscalização ficou nas mãos da Polícia Militar, que já não tem um efetivo grande também, e que estava também preocupada com outros crimes, porque os crimes não pararam. Os outros crimes não pararam. Pelo contrário, houve um aproveitamento dessa situação toda para os marginais praticarem outros crimes e mais crimes. Então, faltou essa parte do fortalecimento por parte da Prefeitura da vigilância sanitária, de um aparato de fiscalização por parte da Prefeitura também. Eu digo um agente mesmo de vigilância, podia ser um agente da Cetran, que fosse, era para ter uma ação em conjunto e não fizeram. E ainda há tempo, porque as mortes não pararam. E o medicamento ainda não está disponível. Então, se você quer reduzir, você não pode depender somente da população. Você tem que ter uma fiscalização mais assídua. E essa fiscalização tem que ter um entendimento, tem que ter estratégia.
o que eu faria era isso. Era fortalecer a vigilância sanitária, pegar ali os agentes da Centram, fazer barreira sanitária dentro da nossa cidade, para poder verificar, ei, cidadão, você está indo para onde? Está indo trabalhar? Beleza, vai. Está indo para casa? Não, beleza. Cadê o documento? Não teve ainda uma situação de você ter aquele documento para poder circular na cidade? Um decreto. Teve muita gente que fez aquele documento e ninguém pediu. Então, se não tem fiscalização, é igual o menino dentro de casa, né? Se você não está olhando ali se ele está mesmo jogando no videogame ou fazendo outras coisas, o que ele vai acabar fazendo besteira? Porque a mente do ser humano ele já é propício para fazer besteira, né? Então, tu tem que ter fiscalização. A administração pública ela é para isso, é para poder organizar, para poder gerenciar, para administrar. Então, foi o que faltou, sim, por parte da gestão. Tá certo. Agora, na tua opinião, essa pandemia, ela, com toda a tragédia que ela trouxe junto, ela evidenciou ainda mais os problemas de nossa capital? Uma cidade que eu acho que é uma cidade carente. Eu acho que a gente mora aqui nesse centrinho, mas a periferia desculpa falar, mas é um cinturão de miséria que tem aí. São as pessoas esquecidas pelo poder público. Eu fiz muitas fiscalizações, né? Ali a base, por exemplo, ali do socialista. Ali tem a unidade de saúde do socialista mesmo, ela é para atender quase 30 mil pessoas. Imagina 2 médicos para atender quase 30 mil 15 pessoas. 15 mil para cá. É loucura, né? Não existe isso. Então tinha que ter sim, lá atrás daquela base, unidade do socialista, por exemplo, tem uma unidade nova e que não conseguiram inaugurar. Por quê? Problemas na parte elétrica, então não conseguiram inaugurar. Então, ali a parte ali do Hamilton Gondim. No Flamboyant tem uma unidade também, né? Flamboyant também. Então tem algumas unidades que foram deixadas aí para poder fazer a inauguração e que depois foi totalmente, né, toda variada, toda vandalizada, né, infelizmente. Então, o que faltou nessa questão mesmo foi organização. Qual foi o dia que o governo fez aquele mutirão lá na periferia? Não teve mutirão de teste rápido, entrega de medicamento na periferia. Teve aqui no Só CPA. teve no CPA. Então, as pessoas que tinham carro eram atendidas. As pessoas que vinham de moto, tinha até uma discussãozinha ali para atender ou não, mas foram atendidos. E quem não tem? E quem não teve esse acesso? Só tem um ônibus, né? Teve um dia que eu até comentei com a minha assessoria. Eu falei assim, olha, o próximo mutirão que tiver da saúde aí de teste rápido, se não for lá na Zona Leste, eu vou pegar um ônibus, vou encher de gente e vou trazer para cá para o CPA. Aí as meninas falaram, meu Deus, Ada, vão dizer, aglomerada. Pelo amor de Deus, vão aglomerar. Eu falei, mas meu Deus, tem que dar oportunidade para todos. E aí quando foi feito por parte da prefeitura, foi feito uma vez, né? Foi uma coisa um pouco também desorganizada, porque não tinha medicação para poder entregar para as pessoas. Foi feito um mutirão de teste rápido, mas não tinha medicação. Então não adianta. Tem que ter uma ação, todo mundo engrenado naquilo. Se é para fazer uma ação, não é para fazer uma ação para fazer mexã, para poder fazer marketing político. Não, claro. É uma ação para realmente resolver o problema. Então não tiveram essas ações. As unidades de saúde, eu tenho que tirar, sabe, o chapéu, bater palmas. E eu peço para a população de casa bater palmas para os nossos servidores da saúde. São guerreiros. Porque eles sim se doaram com o que tinha. Com o que tinha. Tinha com o que tem, né? Com o que tem ainda. Tem unidades de saúde que eu cheguei e que não tinha aquele respirador nasal. Sabe? Que a pessoa chega com falta de ar e aí aquela mangueirinha colocada no nariz, aquilo ali é um respirador nasal. Até aquilo faltando. Então, assim... Não tinha EPIs, né? Não tinha. Eu cheguei no Ana Adelaide e lá foi feito um improviso, inclusive saiu a matéria aqui no Rondônia ao Vivo, um improviso de uma máscara para fazer socorro, em que a diretora, não sei quem foi, um dos servidores lá, colocou um coletor de urina, aqui, para poder salvar a vida de um cidadão naquele momento, numa máscara respiradora. Então aqui tinha um coletor de urina, foi aprisionado lá de qualquer jeito, para poder salvar a vida daquele rapaz. Eles conseguiram salvar a vida daquele rapaz com esse improviso.
Então imagina como que estão nossas unidades. Além da precariedade, né? Porque você chega num dormitório, por exemplo, ali num local de recanto ali dos servidores da Zona Sul, é tudo mofado. Você chega dentro de uma triagem, aquele odor podre vindo de lá do esgoto, que é ali dentro, é um odor horrível. Então os servidores têm que conviver com isso e oferecer o melhor atendimento que pode à população. Entendeu? A alimentação. Você não sabe, mas eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a alimentação é muito ruim, a alimentação que é oferecida para os servidores. Eu sempre recebo foto, sabe? Tem gente que não gosta de determinadas alimentações e chega ali, sabe? É coisa assim que... Até o Alex Paletó eu vi também outro dia falando sobre essa alimentação. Então, são coisas que hoje, se você for pegar e analisar, quem salvou as pessoas que estão hoje salvas e curadas nessa pandemia foram os servidores. Foi a atitude humana dos servidores, não foram os gestores. Que se arriscaram muito. Foram eles que se arriscaram para poder salvar a vida da população. Tá? E por muitas vezes não são reconhecidos. Penaram aí para poder receber a insalubridade de 40%. Penaram para poder receber. Depois de quase 3 meses de pandemia, aí vai ser pago a insalubridade. Entendeu? Então, hoje dizer a saúde ela precisa melhorar muito. Para ela ficar boa, ela tem que melhorar muito. E tem que ser uma pessoa que venha, não para fazer uma política dentro das UPAs, não para fazer uma política dentro das unidades. Né? Você tem que vir para poder resolver o problema de forma estratégica. Quando você chega numa UPA, o doente, né, o enfermo, ele quer ser acolhido. Ele quer, na hora que ele chegar lá, olha, vai direto para a triagem, verifica como é que tá, pressão, vê lá a temperatura e tal, já leva, se ele está se sentindo mal, não joga ele lá de novo, lá na frente não, naquela cadeira. Coloca ele numa maca, vai dar atenção para aquela pessoa, para aquele paciente. Se é um paciente que pode esperar, ou que ele está ali recebeu aquela faixinha verde, que ele pode ir num posto de saúde, orienta. Não deixa o paciente esperando ali 12 horas, 8 horas, 6 horas para poder ser atendido. Porque a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela é para urgência e emergência. E se a pessoa ela está ali, recebeu a fitinha verde, ela podendo ir no posto de saúde próximo da sua casa, o que ela precisa é de uma orientação. Olha, não, você recebeu a faixa verde, espera o médico atender, né? Espera lá na frente. A pessoa vai passar horas e horas ali na frente sem uma orientação de que ela pode procurar um posto de saúde mais próximo da casa dela. Então, o que falta é essa assistência social, é essa orientação que as pessoas não têm. E por muitas vezes passam horas e horas para poder receber um atendimento. Você está falando, nós falamos um pouco sobre a carência de Porto Velho em relação ao saneamento básico, a falta de segurança, a essa pandemia e as condições das UPAs que são deploráveis. Na tua opinião, o que falta, o que está faltando nessa administração Hildon Chaves? O que faltou, porque eu acredito assim que está acabando. Não volta né? mais não? Eu acredito que está acabando e que já chegou ao limite final. Não vejo chance mesmo de reeleição, porque não tem condições. O que faltou foi tudo aquilo que foi prometido, que foi justamente deixar os conchavos políticos, deixar os acordos políticos de lado e fazer a técnica, o lado técnico. Contratar realmente uma pessoa que sabe gerir a saúde, a Secretaria de Saúde, uma pessoa que entenda daquilo. E deixar com que aquela pessoa tenha autonomia. Porque muitas vezes eu já vi a secretária de saúde dizer que tinha que fazer uma coisa e as pessoas irem lá e dizer assim, não é por aí não mexe com isso não. E aí ela não tem autonomia. Então as pessoas têm que ter autonomia na sua pasta. Entendeu? A Secretaria Municipal de Trânsito é um exemplo disso. Muitas pessoas disseram, porque a vereadora quer se aparecer, porque ela está pintando faixa de pedestre. Sabe por que eu pintei faixa de pedestre? Porque nós não tínhamos a empresa para executar naquele momento, a empresa estava sendo investigada. E aí as crianças que estavam indo para a sala de aula estavam arriscando as suas vidas.
E quantas famílias entravam em contato comigo pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente providenciasse uma faixa de pedestre na frente daquela escola. E aí o meu exemplo, graças a Deus o exemplo do meu gabinete, fez com que a secretaria comprasse suas próprias tintas, fizesse o contato ali com os servidores e eles iam lá executar. E eles conseguiram executar várias faixas de pedestre. E isso o próprio secretário Kisner, Coronel Kisner, falou numa audiência pública. Falou assim, vereadora, nós não sabíamos que nós podíamos executar esse papel de ir lá comprar tinta e de pintar como a senhora fez, né? Então a senhora foi um exemplo muito bom pra gente, porque nós passamos a fazer isso pela secretaria. Tão simples, né? Tão simples, e eles não sabiam o que eles podiam fazer, que tinha que ter toda uma técnica, né, para poder fazer. Eu acho até que você se lembra de quando eu pintei a primeira faixa de pedestre, que eu tava de salto alto e de saia, né? Aquilo ali foi uma coisa muito interessante. Eu estava na sessão e a dona Lúcia, lá da creche da dona Lúcia, entrou em contato comigo. Vereadora, minha faixa de pedestre, amanhã vai começar as aulas de novo, né? Os alunos vão ir para cá. E lá tinha ocorrido um acidente. Um aluno, né? Sofreu um acidente ali na frente, foi atropelado, uma bicicleta, né? Graças a Deus não deu coisa pior para o menino, mas tudo bem. E eu falei assim, dona Lúcia, não se preocupe que a gente vai resolver seu problema ainda hoje. E eu na sessão, lá na Câmara Municipal, tá? Aí eu liguei para minha assessora, vá lá, procure saber que tinta é que passa em faixa de pedestre. Compre. Vá atrás, compra fita, compra o que for pra gente pintar aquela faixa de pedestre lá na dona Lúcia. Aí a minha assessora falou assim, como assim, vereadora? Nós vamos pintar? Sim, a gente que vai pintar. Ele já pintou casa, já pintou parede de casa, então por que a gente não pode pintar uma faixa de pedestre? Então vai atrás dessa tinta. Aí ela morrendo de rir de mim. Foi lá, né, a Daniele, quero até mandar um abraço pra Daniele. Foi atrás de comprar essa tinta. Aí ela conseguiu encontrar. Tinta de sinalização, né? E aí nós fomos e tal, e fez, a gente pintou. Todo mundo muito alegre, né, de que a gente conseguiu. A equipe toda conseguiu fazer aquela faixa. E aí eu falei, meu Deus, cara, eu não acredito que a gente fez essa faixa. E depois disso a gente pintou ainda a faixa de mais umas 3 ou 4 escolas, não foi, Vira? Umas 3 ou 4 escolas. E aí foi quando esse exemplo bom, graças a Deus, serviu para a secretaria. Então o que falta é isso, é um olhar humano do gestor, dele entender que ele pode resolver. Eu acho muito legal o Serginho Meneghelli, lá de Colatina, né? Uhum. É um cara que está emocionando o Brasil com o jeito dele de fazer, de trabalhar, né? E ele vai e mete a mão na massa, ele não está nem aí se o pessoal está falando se ele é politiqueiro, se ele é oportunista, se ele é isso, se ele é aquilo, não quer nem saber. Ele quer saber que tem que ter jardim, que tem que ter um negócio arrumado, e ele está em cima o tempo todo, convida a população, vai e faz pintura. Eu acho aquilo lindo, eu acho aquilo muito, muito incrível. Mas não é toda a população, não é todo povo que está preparado para esse tipo de atitude. Aqui, por exemplo, quando eu fui pintar essa faixa de pedestre, muita gente tacou o pau em mim. Falou assim, essa vereadora quer só aparecer, isso é um oportunista. E não era nem período de eleição, nada disso. Mas aquela ação, para nós, assim, para muita gente, para muitas pessoas, foi muito bonita e muito eficaz. Agora, para um pessoal que não está preparado com esse tipo de atitude por parte do político, que pensa que político está ali só para roubar, só para fazer demagogia, aquilo foi uma demagogia e um oportunismo. Mas que eu fiquei feliz que o resultado foi positivo, foi. Eu fiquei muito feliz. Isso é o que valeu, né? Agora, Ada, como é que estão, você que anda bastante, como é que estão as comunidades do Baixo Madeira e os outros distritos abandonados? É justamente isso, né? A comunidade do Baixo Madeira reclama muito dessa questão da saúde, dessa falta de zelo por parte do que deveria ser. Por esse motivo foi que nós fomos atrás do Barco Hospital, para ser reformado, para poder levar esse atendimento. Porque a maior reclamação é essa. Nos distritos, por exemplo, nós estávamos em uma sessão lá em Nova Califórnia. E tinha mulher lá que falou para mim, vereadora, eu estou há 3 anos sem fazer o meu check-up, como é que se diz? O meu exame ginecológico. Há 3 anos. Meu Deus. Então, assim, são coisas que realmente, o que abala mais eles é essa questão da saúde.
E o que abalou muito Escolas. foi a questão das escolas, né? A questão do transporte escolar rural, que foi uma coisa também que a gente dependeu de uma ação civil pública do Ministério Público. Nós fizemos ainda a audiência pública, mas quando chega na mão do judiciário, nós já não temos mais como agir. Por quê? Porque depende ali de uma vontade do judiciário, né, na demanda, depende ali das ações dele para poder isso ser resolvido. Como é agora a questão do transporte coletivo urbano, né, que teve o processo licitatório, depois foi detectado algumas irregularidades, nós imaginávamos que isso ia ser resolvido, acabar a justiça veio e suspendeu esse processo. Então, assim, já está na mão do judiciário. O que é que o vereador vai fazer agora? Eu entrei com uma ação popular, na época que estava faltando o transporte coletivo aqui dentro, estava tendo muita reclamação, eu entrei com uma ação popular. Sabe o que o juiz falou? Não, nós já temos uma ação tramitando aqui, então a senhora tem que aguardar essa ação tramitar, que é para a gente poder tratar desse assunto. A impressão que dá, posso estar errado também, mas é que o Ministério Público, a Justiça, em relação ao Porto Velho, anda muito devagar, mais do que já é, não? A velocidade deixa a desejar. Porque eu também não entendo não, tá? É uma coisa assim que eu também não compreendi ainda. A gente via muitas cobranças. Das outras administrações. Das outras administrações, meu Deus, né? Muitas cobranças. E aqui até para fazer uma recomendação, tá? Que é difícil, né? Difícil, tudo muito muito amarrado. Muito. Não entendo também isso, sabe? E isso fica evidente quando na falta dos medicamentos, em 4 meses de pandemia, quando tinha ali reuniões, e não saía de lá uma recomendação, e não saía de lá do Ministério Público uma ação civil pública, não saía de lá um TAC. E aí? Cadê o poder de mando que, através de uma formalização de um documento de cobrança? Não teve. Foi encaminhado aqui alguma ação civil pública? Não teve. O mesmo ocorreu com as crianças. Da mesma forma, quase 2 anos depois que tinha o problema ali evidenciado, foi que foi feita a ação civil pública por parte do MP, né? Aí também a gente entra num outro detalhe. Quantos vereadores da base hoje nós temos dentro da Câmara Municipal? Então, com todo respeito aos meus colegas parlamentares, se você foi eleito pelo povo, você tem que lutar pelo povo. Você não tem que estar fazendo barganha política com ninguém. Então, nós temos ali 3 vereadores que não são da base e o restante é base aliada do prefeito, que de alguma forma faz uma proteção à gestão. E isso prejudica de alguma forma nossas cobranças. Porque para eu fazer um requerimento de impeachment, eu tenho que ter ali no mínimo 11 assinaturas, eu vou ter que ter 14 votos para poder fazer um afastamento do prefeito, para trazer uma penalização para ele. Para eu fazer um requerimento pedindo documento com a secretaria, eu tenho que ter 7 assinaturas. Então, se o prefeito tem uma base aliada forte, ele vai conseguir, do início até o final do seu mandato, essa proteção. Infelizmente, sabe? Então, a gente vê ali 2, 3 vereadores, 4 vereadores tentando buscar essa cobrança de forma mais incisiva, com penalização, e aí a gente vê muitos dos outros protegendo, né? Mantendo ali o seu acordo político, a sua base política, infelizmente. Tá certo. Ada, esse ano vai vir para a reeleição? Esse ano é reeleição. Esse ano eu vou colocar meu nome à disposição novamente. A gente tem aí feito um trabalho muito grande, né? Graças a Deus o reconhecimento ele está evidenciado nas pesquisas que têm saído. Eu fiquei muito feliz com a última pesquisa aí do Brasil Dados, que eu saí em primeiro lugar. Nossa, eu fiquei emocionada quando eu peguei. Meu Deus, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquela pesquisa, porque eu sinto assim que é um reconhecimento, uma gratidão pelo trabalho que nós temos feito. E eu não digo Ada Dantas tem feito, é a equipe da Ada Dantas. Eu tenho uma equipe excelente, eu tenho uma equipe muito boa, que são pessoas que não dizem assim, eu vou ver se eu consigo, eu vou ver se eu tenho tempo. Não existe isso dentro da minha equipe. Eu vou, né? A minha equipe é assim, que horas? Eu vou, tô aí.
Vereador, o que é para eu fazer? O que tem que ser feito? O que tem que resolver? Então, são servidores. As pessoas, elas têm que entender que quando ela chega no serviço público, é servidor. Nós estamos ali para servir o povo. Não interessa se a pessoa está pedindo uma cesta básica, não interessa se a pessoa está pedindo uma cirurgia, não interessa se a pessoa está pedindo asfalto na frente da casa dela. Nós estamos ali para servir, nós temos que ouvir a população e verificar se tem a possibilidade de atender ou não. Entendeu? Porque o vereador, ele é uma liderança de bairro que é paga. É uma liderança de bairro que é mais, vamos dizer assim, que tem o poder de mando, de requerimento, de cobrança. Né? Graças a Deus que uma coisa não foi tirada ainda da Câmara Municipal, que é o pedido de providências. Porque eu vejo aquela legislação que nós temos na Câmara Municipal muito adstrita, muito reservada e muito presidencialista. Sabe? É uma legislação que precisa o mais urgente possível de mudanças, que é para poder, é muito ultrapassado. Ela parece assim que deixa o vereador muito adstrito às vontades do prefeito, sabe? Da gestão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um está para fiscalizar e o outro está para administrar. Então precisa sim de uma mudança enorme na legislação também da Câmara Municipal. Tá certo. Dá um alô aqui para o nosso internauta. Tem muita gente aqui, hein? O Antônio Carlos está dando um bom dia. Valeu, Antônio Carlos. Um abraço. Muito obrigado pela tua participação. O Adelmo Castro dando um olá. Olá, Adelmo. Um abraço para você, meu caro. A Eliette Alves, bom dia, Eliette. Tudo de bom para você. Obrigadão, hein? E ela pergunta aqui, ela afirma aqui. Verdade, o povo não se conscientiza de que tem que se cuidar. Isso em relação ao pessoal que fica fazendo essas coronafestas, não se cuida e fica contaminando os outros. Valeu, Eliette. Valeu o teu reforço. A Cleia Almeida. Olá, bom dia, Cleia. Tudo de bom para você, hein? Um abração. A Guapa Azevedo, vereadora Ada Dantas Boabaide, vem desenvolvendo um trabalho brilhante em prol do povo. Valeu, Guapa. Um abração, Guapa Azevedo. O Carlos Fernando dando um oi aqui. Valeu, Carlos Fernando de Costa. Um abraço para você também. A Pamela Brito, agora fez muito. Ai, ai, ai. Não sei o que ela quis dizer. Um abraço, Pamela. O Rafael Lima, que esse projeto continue indo para frente. Bom lembrar a vereadora Ada Dantas. Foram tantos projetos que ele falou aqui. Valeu, Rafael. Um abraço, hein? A Dayana Oliveira. A vereadora vem desempenhando seu papel com excelência desde o início do seu mandato. Tá certo, Dayana? Obrigadão. Um abração para você. O Bera Aquilás, Bera entrou e está assistindo. Valeu, Bera. Um abraço, meu amigo. Quero ouvir aquele sonzão ainda, hein? O Alexandrino Dantas está de parabéns, minha irmã. Você é filha de Rondônia e sabe muito bem o que o nosso povo precisa. É seu irmão? É meu irmão. Um abraço, Alexandrino. Um abraço, obrigadão, hein? irmão. O Raimundo Queiroz. Bom dia, vereadora. Parabéns por esses informes aí. É isso aí, é verdade. Tá certo, Raimundo Queiroz. Um abração. Valeu, hein? O Alexandrino voltou aqui. Esperamos que esses novos vereadores venham para ajudar o povo e não ficar puxando o saco de prefeito nenhum. Você está de parabéns, meu irmão. Não faz parte da base de base nenhuma. Você trabalha para o povo. Tá certo? Valeu, Alexandrino. Esse é um irmãozão coruja, hein? Ele é coruja. É o meu irmão mais velho. O único, ele ainda botou aqui, o único gabinete que vai para os bairros. Nota 1000 para todos. Tá certo. O Raimundo Queiroz. Isso é verdade, vereadora. Isso é verdade. Está faltando uma administração pública humana na gestão social, pública em toda a rede social. Um abraço. Legal, Raimundo. Valeu, Raimundo. A Maria do Socorro Gomes. Vereadora, aqui na rua Carina, bairro Teixeirão, em frente da creche São Luís, é só barraco. Vem nos visitar aí, ó. Opa, bom Bairro assim, Teixeirão, viu? frente à creche São Luís. Creche São Luís. Certo. A Márcia Luana, vereadora de excelência. Não fica em gabinete, vai à luta. Faz a fiscalização, corre atrás, sempre ajudando dentro do limite. Parabéns. Obrigada, Valeu, Márcia. Um abraço. Pamela Magalhães, parabéns. Valeu, Pamela, um abração para você. O Juraci Rodrigues, precisamos de vereadores assim em Ouro Preto. Aí, ó. Ah, que legal. Tem que ir lá para dar um curso pessoal, hein? Ô, Juraci, valeu, um abração, amigo. Um abração para todo mundo aí de Ouro Preto, hein? Um abraço.
Raquel Mota, bom dia, vereadora. Parabéns pelo seu trabalho, desenvolvido com muito respeito e honra. Te admiro. Beijos. Que legal, gente. Valeu, Obrigada, Raquel. Um abração para você. Tudo de bom. Ada, com certeza a gente tem tanta coisa para conversar, mas o tempo da gente aqui é curto. Então eu queria que você aproveitasse os momentos finais e deixasse um recado para a nossa população. Olha, eu quero pedir para a população para entrar na minha página, acompanhar o que foi que eu fiz ao longo do mandato. Tem pessoas que, infelizmente, não acompanham os representantes e acabam escolhendo o ruim quando é ali no período eleitoral, né? Nós estamos agora numa fase de pré-campanha. Esse é o momento de você avaliar aquele vereador que você votou, o próprio prefeito, né? O que foi que eles fizeram para poder levar aí o benefício para a população? Será que desempenhou um bom mandato? Se não desempenhou? Então esse é o momento. A população ela tem que ser mais atenta e consciente sobre os seus representantes, né? Não apenas ficar ouvindo um e outro, ou então só ficar atento à rede social. Você tem que entender e verificar se realmente o seu representante trabalhou. Eu sempre peço para todos que me conhecem, que passaram a me conhecer, que entre na minha rede social, veja ali a minha página, veja o que foi que eu fiz ao longo do meu mandato, né? Tudo ali a gente sempre coloca, né? Sempre dá uma informação maior para as pessoas, porque a gente precisa informar o trabalho que é feito. Então, esse é o momento, que é para a gente não errar mais uma vez. Porto Velho não pode mais errar. Nós temos que sair da forma que nós estamos hoje. Uma visão muito ruim no cenário nacional no que diz respeito ao saneamento básico, no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito à saúde, educação. Nós precisamos melhorar essa questão toda. Então, só pode melhorar se você, cidadão, fizer uma avaliação nos seus representantes. Não erre mais uma vez, certo? Então é isso que eu peço a todos, que avaliem até o final do ano, porque olha, está próximo aí o período eleitoral. Tá certo. Ada, nós aqui do Rondônia ao Vivo, agradecemos muito você ter vindo aqui conosco. Nós estamos de portas abertas, como sempre tivemos, tá? E, enfim, boa sorte e que esse trabalho de fiscalização continue. Precisa. Muito obrigada. Obrigada, Paulo Andrioli, João Paulo, Ivan. Né? Então, muito obrigada a todos. O Rondônia ao Vivo, Pagé, as pessoas que estão aqui, né, o tempo todo informando a população que busca esse conhecimento, essa conscientização. Porque essa população é que faz a diferença em Porto Velho. São aquelas que buscam se conscientizar do que realmente necessita o nosso povo. Então, um abraço a todos. Tá certo. E para você, meu caro internauta, eu te agradeço muito a tua audiência. Amanhã é sábado, depois é domingo. Faz aquilo que eu te falei, evita aglomeração, que afinal de contas a gente está numa situação. Nós estamos aqui na capital, numa situação muito difícil. São muitas mortes diárias. E só tem um jeito da gente diminuir isso. É a gente tratar as medidas necessárias, que é evitar aglomeração, usar o álcool em gel, usar a máscara e ficar em casa, tá bom? Um abração, bom final de semana e segunda-feira estaremos aqui com certeza, se Deus quiser. Até mais!